Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica para a semana do dia 8 ao dia 14 de maio. E essa é uma semana bem interessante, como eu já tinha falado para vocês na semana anterior. Primeiro, porque nós vamos ter Júpiter saindo de Peixes e ingressando em Áries. E segundo, porque nós vamos ter Mercúrio iniciando o movimento retrógrado aparente, que é um movimento temporário, gente. Então, essa semana ela tem eventos importantes, mas ela não tem um ritmo muito acelerado, no sentido assim de muitos aspectos ao longo dos dias, né? Vocês vão perceber que alguns dias só tem um único movimento no céu, mas não vamos ter pelo menos nenhum dia com a Lua fora de curso. Todo dia tem pelo menos algum movimento no céu, ok? Antes da gente começar falando aqui sobre as influências da semana, lembro a vocês que eu estou com os cursos abertos permanentemente. Aquele cupomzinho de desconto que eu sempre deixei para vocês com 20%, ele continua valendo. É só você pegar ele aí na descrição do vídeo e acessar o link, né, no card aqui no vídeo, e aí você insere esse cupom lá no carrinho de compras, né? No final ele vai conceder os 20% de desconto. E o outro recadinho, pessoal, é o lançamento desse meu trabalho aqui, que são dos referente aos lotes herméticos, né? Ele é um caderno de estudo, não é só um livro. Ele é recomendado já para quem tem algum nível de conhecimento sobre astrologia, porque não é um curso de astrologia. Isso aí vai ser um futuro próximo ainda que vai sair, mas especificar alguns estudos aqui sobre os lotes herméticos e partes árabes, como se fosse uma aula, por exemplo. Então vocês vão ter aqui toda a parte teórica, por exemplo, né, dos lotes, vão ter aí os passos de análise, por exemplo, o que compõe, né, a ideia de lote, de onde vem, né, onde foram extraídas algumas informações. Gostei bastante aqui da estrutura, ok? E aí, o que é o diferencial? Tem exemplos, obviamente, vocês vão trabalhar com alguns exemplos que eu coloquei aqui de pessoas da mídia, né? Então é fácil de compreender, mas também vocês vão ter aqui alguns exercícios para responder, né? E eu vou encaminhar as respostas para vocês depois confirmarem aí com as informações, tá bom? Então, esse livro, né, esse caderno de estudos, que é sobre os lotes herméticos e partes árabes, está disponível para aquisição no meu site, astrologiaclassica.com.br. Já na página inicial você acessa lá as informações sobre o caderno, o valor e tal, e já pode adquirir, tá bom? Então ele tem um valor de frete único para quem está aqui no Brasil, e é um valor interessante, não vai ser enviado por Sedex, por exemplo, que é um valor muito alto, né? Então é um valor que fica bem acessível. E se você estiver fora do Brasil e quiser receber, entre em contato comigo, tá bom? Que aí eu terei uma forma diferente de envio. Ok, gente? Então era isso que eu queria passar de recadinho. Ao longo desse ano eu vou lançar outros cadernos, né? A ideia é de aprofundamento para quem já estuda astrologia. Vai ser bem legal, porque a gente vai passar aqui na estrutura dos 7 lotes herméticos e de outros lotes também, e depois das partes árabes, inclusive passando pelas partes de cada uma das casas, né? É bem interessante. Ok, gente? Então é isso aí. E vamos ao que interessa. Então, nós vamos ter essa semana, como eu já falei para vocês, é bem interessante. Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos falar sobre essa semana, ó, do dia 8 ao dia 14. Vocês lembram que na semana anterior eu falei que nós não tivemos nenhuma fase da Lua se iniciando? Então, vai ser nessa semana, no domingo, que nós vamos ter essa formação de fase crescente. E aí depois a fase cheia, que vai ser também um eclipse lunar, vai acontecer na próxima semana. Mas já tá bom, né? Que a gente já tem alguns eventos importantes durante essa semana, senão ficaria muita coisa, né? Vamos lá. Nós vamos começar aqui no domingo com um único movimento no céu que vai ser às 21 horas, 21 minutos, exatamente a formação da fase crescente. Tivemos uma fase nova na semana anterior. Como nós estamos com a Lua em Leão e o Sol no signo de Touro aqui, olha, exatamente, nós vamos ter uma recepção muitíssimo interessante, apesar do aspecto da quadratura ter a representação de desafio, porque a Lua se exalta no signo onde o Sol está e o Sol tem domicílio no signo onde a Lua está. Agora, gente, a natureza no sentido de ritmo, ela não é acelerada e nem super animada, né?
tem um pouco de vivacidade por causa da recepção mútua, né, envolvendo os dois, só que eles são signos fixos e isso não imprime um movimento veloz, não imprime uma dinâmica para as iniciativas muito rápidas ou as que representem um certo risco. A tendência desse clima é mais de manutenção, mesmo que dentro de uma motivação. Então, assim, não é um clima desanimado, paradão, chato, não é. Tem um ânimo no ar, tem energia, tem força, inclusive. Esses dois signos são signos de uma representação muito forte, né? Mas não são velozes. Então, o que vocês vão precisar conciliar no ritmo desse domingo são as atividades nesse sentido. Se você quiser imprimir uma mudança muito rápida, esse momento não é tão legal. Mas se você estiver programando uma readequação sobre alguma coisa que já estiver elaborada, tal, né? Algo que não seja assim tão diferente do que você está acostumado, algo que seja um pouco mais no sentido de uma mudança de transitória, né? Uma transição que faz de uma coisa para outra, já pode ser um tanto melhor. Por questão de envolver os signos fixos, muitas vezes o ritmo, o clima, né, nas conversas, no ânimo entre as pessoas, fica um pouco resistente e teimoso. Por isso também não é aquele clima excelente para a interação social de uma forma geral. Ele não tem uma tendência muito festiva. Ele fica mais acomodado, né? Mas como estamos falando do Sol no signo de Touro, que é domicílio de Vênus, então aquela coisa de vou usar o domingo para fazer o que eu gosto, né? Aquela vontade de se sentir satisfeito no que deseja, fica bastante no ar, tá? Então mantenha atenção só ao que representa alto risco, aos excessos, né? Nesse sentido de querer permanecer na zona de conforto, por exemplo, de querer fazer só o que gosta ou de atender aos desejos de uma maneira um pouco mais impactante, ok? O dia 9, pessoal, ele vai continuar ainda com essa tendência um pouco dura, né? A Lua vai aplicar uma oposição a Saturno. Então, como temos aqui a Lua em Leão, Saturno em Aquário, essa oposição, ela deixa o clima duro ainda, flexibilidade zero, né? E aí ela anima no sentido da retenção dos interesses, né? Então é aquela coisa da defesa. Vou defender as minhas opiniões, os meus interesses com muita força, com muita energia, com muita determinação, por exemplo, né? Não tanto força no sentido de briga, de luta, a Lua não tem essa representação, mas num sentido de motivação, né? De automotivação, por exemplo. Agora, ânimo no sentido de alegria na Lua em oposição a Saturno não é algo esperado, gente, tá? O Saturno, ele é lento, ele é mais pesado, bem mais pesado do que a Lua. A Lua vai ficando com um ritmo arrastadão, tal. Então, por isso vocês vão encontrar um clima um pouco difícil para conciliação de interesses, conciliação de pontos de vista, trocar ideias de maneira geral, ou tentar conciliar uma atividade na outra, mesclar as coisas já pode ser pouco mais desafiador. Aqui a gente tem um clima um pouco mais separado dos dois lados, né, se mantendo. Quando for às 19h53, a Lua vai ingressar no signo de Virgem. O próprio signo de Virgem, por natureza, ele é frio e seco, melancólico, terra, e cria um campo mais para a produtividade, praticidade, organização, tal. Até porque o signo de Virgem é domicílio e exaltação de Mercúrio. Quando a Lua entra aqui, há uma facilidade para lidar com as coisas com menos vínculo emocional. Então, ela vai para um sentido um pouco mais prático. Pode melhorar um pouco o sentido de produtividade, mesmo que esse ingresso seja durante a noite, mas como muitas pessoas produzem, né, ao longo da noite, ou estão estudando, ou estão trabalhando, ou estão realizando atividades dentro de casa, por exemplo, né, vocês vão perceber um pouco mais de facilidade para cumprir com as coisas, né? A gente pode pensar assim em termos de resultado final. A gente não emperra, né? Sai bastante de complexidade e as coisas ficam bem simples para se realizar. Isso no dia 9, né? Aí o dia 10, que é terça-feira, a gente começa bem cedinho com aspectos no céu na madrugada, então é uma quadratura de Lua com Mercúrio, que não é uma quadratura muito difícil, porque nós estamos falando dos dois signos que têm regência de Mercúrio. O que acontece, gente, é que Mercúrio já está bastante abaixo da velocidade, porque ele vai estacionar para ingressar no movimento retrógrado. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Mantenham atenção
a comunicação, aparelhos eletrônicos, esses trâmites gerais da informática, da internet, né? Podem ser um pouco mais desafiadores, notícias, trânsitos, temas todos de Mercúrio, eles acabam entrando num campo que merece bastante atenção. Os momentos de virada do movimento, né, quando ele estaciona para ingressar no movimento retrógrado, ou quando ele vai voltar ao movimento direto, que são os momentos que pedem maior atenção. Não é um dia recomendado para reuniões ou assinaturas de contratos e tal, mas assim, geralmente assinaturas de contratos vêm por negociações que já se iniciaram, né? Então não seria assim exatamente não assine um contrato nesse momento. Se você já tem iniciado isso em algum tempo anterior, o Mercúrio retrógrado talvez não traga tanto impacto. O que não é muito legal é iniciar algum negócio sobre essa característica, né? A gente lembra que o movimento retrógrado ele é aparente, então ele não gera constância, é como se uma coisa voltasse para os graus, né, nos assuntos que já aconteceu e depois ele volta, então dá aquela sensação de inconstância. E aí a comunicação geral, meu povo, fica aí num clima bem instável, como nós estamos com Mercúrio no signo de Gêmeos, iniciando o movimento retrógrado, e Gêmeos também é um signo vinculado ao trânsito, às conversas, né, à interação. Mantenham a atenção a tudo isso, certo? Porque é exatamente ali durante a manhã, às 8h48, que o Mercúrio estaciona para ingressar no movimento retrógrado. Então vocês vão perceber todo dia, né, com essa característica. Mas o dia 10 é o dia, gente, porque às 20h22 é quando Júpiter ingressa no signo de Áries, né? O que acontece, gente? Ele estava em Peixes no seu domicílio noturno, ele vai voltar para Peixes ainda, porque Júpiter e Saturno têm movimento retrógrado todo ano, né? Então, ele vai andar um pouquinho aqui no signo de Áries, vai ingressar no movimento retrógrado e vai voltar para o signo de Peixes, ok? Fica 4 meses aproximadamente ali no movimento retrógrado. E o que acontece é que a natureza de Júpiter é quente, úmida, sanguíneo, né? É o grande benéfico. Ele está entrando na casa de Marte. Marte está em Peixes, não está linear. E a própria característica de Áries, né? Ela é quente também, né? Tem mais secura, né? Mas é quente também. E a presença desse trânsito de Júpiter em Áries instiga muito o risco, ele instiga muito a velocidade com a expansão, a mudança. Então mantenham atenção a esses assuntos, essas vontades de mudar as coisas rapidamente, porque não há um quadro linear muito sólido para isso, especialmente porque Júpiter está disposto por Marte, que está no signo de Peixes. Mesmo havendo uma recepção mútua entre os dois, né, eles estão nos domicílios trocados, o clima ele representa um pouco de instabilidade para a tomada da iniciativa. O que eu penso assim que pode acontecer durante esses momentos iniciais de Júpiter em Áries? São muitas mudanças que vêm de uma forma inesperada, são assuntos que chegam sem muito planejamento, é aquela vontade de ir para um campo muito diferente de onde você está, principalmente no sentido de fuga, né, de melhorar as coisas, de não estar assim num ritmo do que é esperado, tá? Essa disposição de Júpiter por Marte acaba trazendo um pouco da mobilidade de Peixes aqui, que é mutável, né, para o clima e da própria flexibilidade do frio e da umidade pisciana. Então eu penso assim que o que vocês podem ver em nível de mídia, de forma geral, de assuntos assim relativos a Júpiter, são essas tomadas filosóficas, né, essas questões ideológicas de uma maneira muito marcante, porque tanto Peixes flui para um sentido da ideologia, né, como o próprio Júpiter. Então a gente está com um quadro mesclando um pouco desses assuntos, ok, gente? Então temos um pouco desse clima todo aqui. Então vocês vão ver que o dia 10 é o principal dia da semana, porque tudo vai acontecer ali. Aí o dia 11, pessoal, ele vai iniciar com aspectos no meio da manhã, às 9h17, a oposição entre Lua e Marte. E aí, então, né, acabei de falar para vocês que o Marte em Peixes, ele tem uma característica das lutas ideológicas, né? Ele foge um pouco um clima linear, né, tal. Aqui a gente vê Marte disposto por Júpiter, que está ali no signo de Áries, a recepção mútua entre os dois. E a oposição com a Lua no signo de Virgem. Então eu penso assim que
há um pouco de dificuldade com o cumprimento de procedimentos, né, de padrões de realização das coisas, protocolos e tudo mais, tá? Então, assim, vocês podem encontrar um pouco de dificuldade com permanência nas atividades. Às vezes a dificuldade pode surgir por imprevistos do ambiente, né, do momento e tal, como da própria dificuldade com a concentração. Então, ele vai trazer um pouquinho de prejuízo na realização mesmo, né, prática, nos resultados que vocês vão tentar alcançar durante esse dia. Então, seria um dia melhor para manter mais a rotina, né, não empregar tantas atividades que dependam de resultados muito audaciosos, por exemplo, porque já pode ser um pouco mais difícil chegar a isso. Depois, às 11 horas e 2 minutos, a Lua vai aplicar um trígono 120 graus ao Sol. Vai melhorar um pouco o sentido da produtividade, porque o Sol está no signo de Touro, que é a exaltação da Lua. E essa característica toda da Terra, ela já é mais concentrada, né? Ela já tem uma tendência mais linear, mais organizada, por exemplo, né? Então, esse período de um pouquinho menos de 2 horas, né, do primeiro aspecto aqui para o segundo, é que é um pouco mais desafiador. Depois vai melhorando um pouquinho mais. Então, assim, na quarta-feira a gente pode pensar assim que ali no meio do dia tem uma tendência mais produtiva do que no início do dia útil, por exemplo. E só isso no dia 11, né, gente? Então, depois nós temos o dia 12 de maio, com a Lua ingressando no signo de Libra, 3 horas e 34 minutos na madrugada. O signo de Libra tem uma tendência mais estável, só que Libra é regido por Vênus e Vênus está em Áries, então ele vai imprimir um pouco de velocidade, de energia e competitividade também. Vocês vão percebendo nos aspectos que vêm ao longo da semana envolvendo Vênus, né? Vênus em Áries instiga muito um desejo apressado, um pouquinho de ansiedade com o atendimento das coisas importantes, por exemplo, né? Então esse clima ele vai agitar um pouquinho, já desde o momento em que a Lua ingressar no signo de Libra, não é parado, não é tão suave, né? E quando for às 4 horas e 2 minutos, a Lua vai aplicar uma oposição 180 graus a Júpiter, né? Bom, gente, não há uma recepção mútua forte aqui, não há uma recepção mútua entre os dois pontos, e a gente tem uma tendência altamente indicativa de risco. A oposição não é um aspecto muito suave. Nas negociações, nos contatos com outras pessoas, em contato com outro lado, sempre que houver uma outra parte envolvida, pode ser um pouquinho difícil chegar a um acordo. O que eu penso é que assim, Júpiter tem um sentido de julgamento, né? Um planeta mais vinculado à justiça. Evite então cair nesse clima de ou uma coisa ou outra coisa. Isso pode ser bastante desafiador para conseguir chegar ao meio termo, mesmo com a Lua em Libra, porque como Júpiter é mais pesado, a Lua vai tomando um pouco uma forma de Júpiter, vamos dizer, né? Então cai um pouco para um sentido de julgamento. Pressa, um clima bastante ansioso, né? E bastante propenso às iniciativas, propenso assim, o clima fica propenso às iniciativas de risco, eu quero dizer, não quer dizer que o risco seja bom, mas que você vai sentindo que o clima incentiva você querer arriscar um pouco mais, tá? Bom, isso vai depender de cada situação específica, mas a oposição não é um aspecto suave, então, o que quer dizer aqui? Que um risco excessivo pode ser prejudicial, gente, tá? Então, mantenha atenção em relação a isso. Mantenha atenção com julgamentos apressados sobre quaisquer assuntos, sejam pessoas, negócios, situações, o que você estiver fazendo. Surgiu uma condição, um problema, uma coisa lá, se esforça para analisar um pouco mais profundo. Não define a ação baseada numa imagem inicial ali, no julgamento inicial, tá? Ele apressa demais. E depois, às 11h54, no meio, né, do dia, a Lua vai aplicar um trígono 120 graus a Mercúrio. Esse daqui, ó, já está aparecendo aqui. O Mercúrio ingressou no movimento retrógrado no dia 10, ele está bastante lento ainda. Essa Lua não tem uma recepção mútua. Por triplicidade, ainda pega uma triplicidade da regência de Mercúrio. Ela vai pegar muito forte o sentido de troca, interação, informações, notícias, coisas do trâmite geral da comunicação, né? O ambiente em si, como a informação, conhecimento em si. O trígono é bom, mas a natureza, mas como o Mercúrio não está tão suave aí por causa do movimento retrógrado, eu diria para manter um pouquinho de atenção com os excessos em divulgações, conversas e assuntos nesse sentido.
Poderia ser interessante para retomar alguma conversa tal no sentido do movimento retrógrado, mas Mercúrio está bastante lento, né? Então tem que ir com muita cautela. Aí dia 13, sexta-feira, inicia com aspectos no céu já na virada do dia. À meia-noite e 49, a Lua vai aplicar uma oposição 180 graus a Vênus. Então, gente, esse daqui tem uma recepção para Vênus aqui no seu ponto de domicílio. Vênus está no exílio, bastante prejudicada. Ela enxerga nesse aspecto aqui o seu domicílio diurno. Então, a gente lembra que o diurno é quente, né? A seita diurna do mapa é quente. E o calor imprime movimento. Então é aquilo que eu já falei para vocês. O ingresso da Lua em Libra, desde o ingresso da Lua em Libra, vocês vão perceber um ritmo acelerado, porque Libra tem regência de Vênus e Vênus está em Áries, então ela não é pacífica, calminha, não. Então essa oposição que cria essa recepção para Vênus, ela instiga bastante voltar a atenção para a nossa satisfação, mas às vezes de uma maneira competitiva, de uma maneira arriscada, de uma maneira ansiosa. Então vocês vão sentindo esse clima empolgante no ar, pouco conciliador de equilíbrio. Agora, não é um clima tenso, né, gente? Porque toda vez que se envolve Vênus, envolve alegria, envolve satisfação, envolve coisas legais, artísticas, o lado bom da vida, né? A gente pode dizer. Então, por mais que essa oposição ela instigue esse sentido de ansiedade, né? Vamos dizer, de urgência, geralmente são para as coisas agradáveis, para as coisas que nos agradam. Agora, Vênus é um planeta bastante vinculado a dinheiro, moeda em si. Então, essa característica ela já pede um pouquinho mais de atenção com investimentos de alto risco e compras também que representem aí um gasto elevado. Tá bom? 22h53. Então, se vocês perceberam que a gente vai passar o dia útil inteirinho sem aspectos. 22h53, já no final do dia, a Lua vai aplicar 120 graus a Saturno. Esse também é interessante porque Saturno se exalta aqui. E não cria um clima pesado, tenso, mal-humorado, né? Podemos dizer. Vai criar um campo um pouco melhor para comprometimentos, contratos, por exemplo, aquilo em que a gente se compromete, não necessariamente só nesse sentido contratual. Às vezes o comprometimento é com uma palavra, né? Por exemplo, uma conversa, mas ele vai mais para esse campo, tá? Então, assim, não é um aspecto desafiador, a recepção para Saturno é interessante, né? Então, o clima vai permanecer aí estável. Dia 14, sábado, ele vem com a Lua ingressando no signo de Escorpião, no início da manhã, 7h34. Bom, o Escorpião também é domicílio de Marte, e Marte está em Peixes, só que agora, Marte em Peixes com Lua Escorpião é bem profundo, um pouco instável e complexo. Mantenha atenção, então, durante todo o sábado, com os envolvimentos gerais com as coisas do entorno, pessoal. Isso poderia representar muita permeabilidade aos assuntos do entorno. E aí a gente se incomodar, querer tomar atitudes, iniciativas, querer se movimentar a partir dessa permeabilidade do entorno. Então, sim, procurem diferenciar o que são de vocês, né? O que são as coisas nossas e as coisas que são do ambiente externo, as provocações que a gente compra ou aquele climão que a gente se sente incomodado por uma atitude do outro, um pensamento do outro, circunstâncias externas e tudo mais. Tem uma tendência muito envolvente, bastante envolvente. Agora é muito profunda, muito mesmo, bastante subjetiva e o clima ele fica muito emocional, tá? Então já mantenha atenção também com essa tendência muito emotiva. E é isso, pessoal. Então, vocês viram, né, como eu falei para vocês, que a semana ela não tem muitos movimentos, né, ao longo dos dias, muitos aspectos, mas a gente tem um dia 10 ali, né, cravando ali na semana os movimentos importantes. Gente, a semana que vem vai ter então um eclipse lunar, então na próxima semana eu vou falar sobre esse eclipse, vai ser visível aqui no Brasil. Tomara que o céu esteja limpo e a gente possa ver mesmo, né? Então é isso, gente, tá? Eu deixo um abração para vocês e até a próxima semana. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e de curtir também, tá bom, gente? Beijão para todos, boa semana.